O ser humano conhece os benefícios das abelhas desde muito tempo. Estudos dizem que esse foi um dos primeiros alimentos descobertos pelos seres humanos e que há registros do uso até na época dos egípcios, em torno de 1400 anos antes de Cristo. There's a lot of evidence that it has played an important role also in the ancient cultures in Egypt and Greece. And so beekeeping has always been very widespread. As abelhas são nativas somente da Ásia, Europa e África, mas hoje em dia estão por todo o globo terrestre, exceto na Antártida. Insetos tão conhecidos que estão inseridos na cultura popular, como em filmes extremamente famosos, camisetas, canecas e tudo que você imaginar. Mas você já deve estar pensando aonde quero chegar, correto? Lendo o título do vídeo, você acha que eu vou dizer que os Estados Unidos estão importando abelhas de todos os lugares do mundo, pois elas estão em extinção. Bom, é aí que você se engana. Na verdade, nós nunca tivemos tantas abelhas no mundo como agora. Segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, as colmeias gerenciadas aumentaram em 83% desde 1961. Ou seja, são aquelas colmeias gerenciadas por pequenos apicultores pelo mundo afora. Because they are always managed by the beekeepers and also receive veterinary treatment and so on, there's no risk that they will become extinct. Mas se há tantas abelhas pelo mundo lá fora, porque sempre ouvimos que há um grande risco de extinção das abelhas e que o próprio Estados Unidos está importando bilhões de abelhas ano a ano para uma possível catástrofe de falta delas mundialmente. Quando você pensa em uma abelha, você pensa no quê? Comenta aqui antes de eu dar a resposta. É muito provável que você tenha pensado em um inseto pequeno, de cor preta e amarela e que vive em colmeias, produzindo mel durante sua vida inteira e polinizando flores mundo afora. Mas, na realidade, é que existem mais de 20 mil tipos de abelhas. E o tipo que estamos mais acostumados é de um gênero que na verdade é um péssimo polinizador e que grande parte desse serviço é feita pelas abelhas selvagens em si, ou seja, são aquelas abelhas que vivem sem interferência dos seres humanos e que em grande parte são solitárias e, ao contrário das abelhas que conhecemos, são adequadas para tipos diferentes de plantas. Para você entender melhor o que eu estou dizendo, eu vou te dar um exemplo. Em um hectare de maçãs exigiria dezenas de milhares de abelhas normais, mas algumas centenas se usássemos abelhas selvagens específicas para esse tipo de plantação, que no caso seria a Osmia commuta, um tipo de abelha perfeita para polinização de maçãs, ou seja, ao invés de usarmos milhares de abelhas normais, usaríamos somente algumas centenas da Osmia commuta. Each flowering plant strongly connected to a pollinator that fits accordingly to the lock and key principle. An entomologist by training, Sabrina is a project manager at the Research Institute of Organic Agriculture. This perfect fit between flower and its selected pollinator is the product of a ongoing co-evolution for centuries that is still operating. Agora que você entendeu que as abelhas em si, como conhecemos, não estão em extinção, mas que na verdade quem está em um risco extremo são as abelhas selvagens, que por sua vez são infinitamente melhores para nós seres humanos e muito mais essenciais. Exatamente por isso que os Estados Unidos e outros países extremamente desenvolvidos, como a China, estão comprando massivamente abelhas de países como o nosso, o Brasil, pois como as abelhas normais criadas por apicultores são significativamente piores que as abelhas selvagens, esses países têm que comprar milhões de abelhas para fazer o serviço que algumas centenas de abelhas selvagens fariam facilmente. Isso tudo se dá pela dificuldade de criação das abelhas selvagens. Como as mesmas não costumam viver em colônias e sim solitárias, os apicultores têm extrema dificuldade de criar essas espécies. E desta forma, as mesmas vêm diminuindo drasticamente por todo o mundo, principalmente pelo desmatamento em massa de florestas nativas, agricultura intensiva e pesticidas. Um estudo recente descobriu que podemos já ter perdido 1/4 das espécies de abelhas selvagens. Isso, se não mais, pois os estudiosos disseram que para criar essa métrica
é extremamente difícil por falta de dados globais. Esse é um problema extremamente silencioso. É praticamente impossível vermos a diferença no nosso dia a dia, por estarmos tão distantes do habitat nativo desses insetos. Mas isso só transforma o problema em algo pior, pois diversos cientistas dizem que se essas abelhas entrarem em extinção, podemos vivenciar a maior falta de comida do milênio. Isso só demonstra que pequenos seres vivos podem ter uma importância gigantesca no planeta. Tudo funciona perfeitamente antes de tomarmos conta de tudo, explorarmos tudo, mexermos em tudo, poluirmos tudo, extrair tudo. A Terra criou um ambiente perfeito para a vida prosperar. E até hoje, com nossa tecnologia avançando absurdamente dia após dia, não achamos nenhum planeta que consiga habitar ao menos 1% de nossa vida aqui na Terra. A nossa casa é somente essa e nenhuma outra. Se talvez passássemos mais tempo tentando cuidar deste maravilhoso planeta que nos foi dado e menos tempo tentando descobrir uma alternativa B, iríamos perceber que estamos tendo todos os sinais que a Terra não aguenta mais.